Hoje a gente vai falar um pouco sobre encontrar valores, né, a arte de encontrar valores, que nada mais é que você saber ler uma propriedade, você saber selecionar ela e você saber referenciar ela, né, falar para o mundo aonde ela está e como que ela existe, ok? Bom, para quem estava na minha live 2 semanas atrás, eu falei que eu ia apresentar alguns termos, né, algumas nomenclaturas que a gente usa na parte da programação, mas que eu não abordaria todas, né, e que no post eu abordaria algumas outras mais, mas que ainda assim, ao longo do tempo, vocês iam se acostumando com novos nomes, né, com novas eh, formas de chamar cada trecho do código, né? Então aqui eu já trouxe mais dois, inclusive esses dois estão lá no post que eu fiz da última live, que é os nomes de pai e filho, né? Quando a gente pensa em pai e filho numa estrutura padrão familiar, né? A gente está falando sobre força que um pai tem em impor características no filho, desde aspecto biológico, né, aparência e tal, e até mesmo comportamental. E a mesma coisa, o filho tem essa forma inerente de herdar esse tipo de propriedade. Então, quando a gente estiver falando sobre pai e filho, a gente vai entender que, falando sobre programação, a gente sempre vai tentar referenciar um conteúdo de acordo com o seu pai, né? Então eu colei aqui um trechinho de código só para vocês terem uma noção aí do que eu estou falando, né? Então, olha só. Sempre quando eu estou andando, né, da esquerda para a direita, eu estou falando quem são os filhos, né? Então, olha só, aqui no começo tem o thisComp, que é o objeto principal, né, o que enquadra tudo, né? E ele é pai do conteúdo que está dentro dessa composição, que nesse exemplo que eu coloquei aqui é o quadrado, né? Uma layer que se chama quadrado. Lembrando que sempre quando eu tiver um texto ou qualquer coisa entre aspas, quer dizer que eu estou falando de algo escrito, tá? Então, a aspas, ela serve para corrigir problemas como, por exemplo, no segundo caso aqui, ó, Tangle, espaço 1. Então, olha só, esse espaço, ele poderia dar um erro, uma quebra de código se ele não tivesse sido tratado nessas aspas aí. Conforme a gente for programando, eu vou explicando essas coisas para vocês até ficar bem fixado na cabeça, ok? E aí você vai vendo, ó. O thiscomp é pai do layer, o layer é pai do content, o content é pai do outro content, então tem um content dentro do outro content, e o content é pai do size. O size lá no finalzinho já é a propriedade, é a última informação que eu tenho nessa minha árvore, nessa minha estrutura de informação. E olhando de trás para frente, você tem, ó, o size está dentro do rectangle, que está dentro do rectangle, que está dentro do quadrado, que está dentro da composição, né? Então a gente sempre faz esse joguinho, vai para frente e vai para trás, chamando de relação. Tudo que está à esquerda de pai, tudo que está à direita de filho. Então, passando para o próximo slide. Da mesma forma que existe a informação de que a área de um quadrado é a largura vezes a altura, então se eu quiser saber a área, eu sei que tem um cálculo que eu obtenho essa área, então esse cálculo é uma forma de obter esse valor, né? Mas também existem outras formas muito mais simples de selecionar uma informação. Então eu separei essa apresentação em duas etapas. Um método básico e outro que já é um método mais dinâmico, um método mais abrangente, mais criativo, né? E o método básico não poderia ser outro senão o PickWhip, né? O PickWhip, todo mundo que já usou o After provavelmente já deve ter usado ele em alguma instância. Ele quer dizer simplesmente que você vai pegar esse chicotinho aqui, vai arrastar ele para alguma propriedade e a partir disso você vai criar esse texto. Lembra esse texto que tem aqui, ó, que eu dei de exemplo? O PickWhip ele simplesmente escreve esse texto para você. Existem várias ferramentas que fazem programação visual, né? Inclusive tem um site que se chama The Hour of Code, que é uma iniciativa filantrópica para ensinar programação para o mundo, e eles fazem essa programação de uma forma totalmente visual, totalmente embelezada para você aprender o principal da programação, que é a lógica, né? Nesse exemplo aqui, olha só que legal. Eu arrastei ali o PickWhip de um text source para um opacity. O que isso me deu? Thiscomp, que é dentro da composição, existe uma camada
que se chama quadrado, então tá ali ponto, ou seja, eu estou entrando no filho da composição, ponto, layer quadrado, entre aspas, ponto, transform, então dentro do transform, dentro do quadrado tem uma propriedade que se chama transform, dentro do transform tem uma propriedade que se chama opacity. Se você for ver, é assim que funciona. Eu separei aqui esse exemplo para deixar isso bem estressado e bem óbvio mesmo, né? Tudo que tem no After, tudo que tem no seu projeto, na sua composição, ele respeita essa sequência de pais e filhos, né? E aí você vai sempre olhar de cima para baixo, quanto mais alto é essa indentação, né, essa posição do elemento, mais próximo do pai, quanto mais avançado, mais próximo do seu último filho, ou quanto mais adiante, mais é a dependência de outros fatores, né? Então aqui nesse caso desse quadrado, olha só, eu tenho como se fossem vários galinhos aqui, né? Eu tenho um quadrado, dentro desse quadrado tem um content, dentro desse content tem um rectangle, dentro desse rectangle tem outro rectangle, que é um rectangle path aqui, e aí eu tenho três sizes. Se eu for definir, por exemplo, uma seleção desse roundness aqui, eu não preciso escrever quadrado.content.rectangle.rectangle.size.position.roundness só para chegar no roundness. Porque esses três últimos aqui, eles são filhos do mesmo pai. Olha lá. Enquanto que os acima são uns filhos dos outros, uns pais dos outros, o último não. O último eu tenho três propriedades que são filhas de um único pai. Então eu posso declarar o pai e o filho que eu quero. Eu não preciso ir entrando um dentro do outro, tá? Isso não faz o menor sentido, mas é um erro que pode acontecer quando a gente começa a escrever código, né? Bom, passando então aqui para o próximo, além da seleção tradicional, que você coloca o nome da camada aqui, você também pode selecionar pelo index, né? O index é esse hashtag que tem aqui no comecinho. Então, olha lá, o hashtag ele começa no 1, a camada 1 é a camada quadrado. Então, tanto essa primeira linha quanto essa segunda linha dizem a mesma coisa. Qual que é o problema? Se eu pegar esse cara e arrastar ele para baixo, ou trocar a ordem, criar um quadrado em cima, esse código ele já vai dar outro resultado. Porque aí eu já não vou estar mais selecionando o meu quadrado. Eu vou estar selecionando a primeira camada da minha composição, certo? E da mesma forma que eu tenho esse modo que eu referencio através do index, eu também posso referenciar através do parent. Olha só. Então, aqui na frente eu tenho descrito que o meu texto vazio está parenteado, né? Ele está vinculado ao meu quadrado. Então, ao invés de escrever esse quadrado, eu posso simplesmente escrever parent, que aí eu vou estar buscando as informações da camada que está escrita aqui embaixo. No começo da aula eu falei que essa aula seria sobre a arte de selecionar dados, né? Então agora vocês vão começar a enxergar um pouco desses dados, né? Então primeiro com o pick-whip. Vou pegar meu pick-whip aqui, eu vou arrastar aqui. Ele vai mostrar o nome da minha camada, que é a única informação que eu dei para ele. Eu falei, ó, existe uma camada com esse nome, me mostra ela. Ele falou, vou te mostrar o quê? O nome dela. Se eu trocar aqui, ó, ele atualiza o nome da minha camada, ele atualiza aqui automaticamente, isso aqui é da programação, tá? E aí, automaticamente ele busca o nome novo e preenche aqui. Ou senão eu posso pegar o size, por exemplo, que já é uma propriedade lá dentro dele. Então, ponto size. Size tem duas propriedades, então se eu soltar aqui, ó, ele vai dar um número, vírgula, o outro. Se eu quiser só um, eu uso lá aquele princípio do array, lembra? Coloco o 0, estou selecionando só o primeiro. Coloco 1, estou selecionando só o segundo. Não preencho nenhum, ele me lista todos os valores. No caso, se você consegue modificar o nome da propriedade, ele pega o nome. Isso. Mas se essa propriedade não puder ter um nome específico dela, ele vai pegar provável que o valor que ela representa seria. Então, não, aí provavelmente vai ser o nome dela mesmo. Isso é muito relativo e ele alterna bastante.
porque algumas propriedades elas são editáveis, e aí ele usa essa tratativa de content para você poder colocar o nome dela, e outras não são, e aí ele usa a propriedade completa aqui, né? Já o nome dela direto, fixo, que não tem como você alterar. A mesma coisa vai valer, por exemplo, naquela primeira coisinha que a gente fez, que a gente usou o size. Vou pegar o size aqui. Olha lá, ó. O size, você não precisa fazer, tipo, content, abre parênteses, abre aspas e escreve size, né? Porque ele já é uma propriedade final. A mesma coisa vale para essas outras propriedades. Então, tudo que for propriedade, inclusive isso aqui eu vou deixar bem claro no post, porque pode ter essa confusão mesmo. Tudo que for propriedade, ele descreve com o nome da propriedade. Tudo que for conteúdo, ele descreve como conteúdo e entre aspas. Porque aí, como o conteúdo pode mudar de nome, ele fica se policiando com as aspas para não ter problemas com espaço. Então, aqui, da mesma forma que eu preenchi com esse comecinho aqui, ó, eu poderia só colocar aqui o número 2 para buscar o index, e aí ele ia trazer essa informação. Qual que é o problema disso? Vamos supor que eu crie outro. Então, esse segundo que eu criei, ele já passou a ser meu slider 2. E aí eu vou lá e diminuo ele. Olha só. Vou colocar 100 para ficar um número redondinho. 100 por 80. Pronto. O que aconteceu aqui? Eu referenciei o meu objeto com o ID. Quando eu dupliquei ele começou a pegar esse ID de cima. Então, se eu trocar a ordem aqui, ó, ele atualiza lá, porque agora ele está pegando o size desse cara aqui. Enquanto que no... Deixa eu fazer uma cópia aqui. Aqui ele já quebrou. Cria uma cópia em cima e aí ele já deu BO. Que ele falou assim, não, mas peraí. Essa layer 2 não tem a propriedade size. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui. Esse cara aqui eu vou usar o teste. Então aqui entre aspas, porque é nome. Teste. Beleza, pegou. E o segundo aqui, ao invés de usar o layer 2, vou pegar o layer 3. Que aí eu consigo pegar os valores iguais. Olha lá. Diferença entre os dois. O de cima está buscando pelo ID, é isso? Não, o primeiro está colocando aqui por... escrever aqui. Get by name. E o segundo, get by ID. Colocando os nomes aqui só para eu não confundir, ok? Então, olha só. O primeiro está sendo get by name. Então, independente de onde eu posicionar, ele não vai mudar. E se eu trocar o nome, ele vai atualizar a minha programação automaticamente. Cadê? Ah, eu atualizei o errado. Olha só. Então, o que eu colocar na minha camada, ele já troca aqui automaticamente. Já o segundo, ele já é por ID. Então, ele vai considerar sempre o número 3, que foi o que eu coloquei aqui, para pegar a propriedade. E aí, se eu trocar, se eu inverter, ele vai trocar ali embaixo. Ó. Ele não fica preso à camada, ele fica preso à ordem das camadas. E todo mundo que mexe com After sabe que essas ordens, muitas das vezes, é difícil de manter. Então, não é uma questão muito interessante de se fazer, referenciar por ID, a não ser que você queira fazer algo relativo ao ID para definir alguma questão que é relativa ao ID mesmo. A gente vai chegar lá ainda hoje, tá? Bom, a última forma é usando o parent, né, que eu coloquei aqui na apresentação, ó, o parent. O parent é o mais curto de todos e infelizmente ele é o que mais chama atenção e o que mais fala assim, ah, beleza, eu só vou usar o parent então, porque ele é o mais fácil. Só que, de novo, olha o que acontece se eu uso o parent. Isolar aqui. Vou pegar aqui e usar só parent. E aí,
inicialmente ele me deu erro, porque eu não tenho nenhum parent definido, mas eu posso vir aqui e colocar aqui o teste 3 como parent. Beleza. Agora ele já está pegando essa informação. Acontece que o parent ele não serve só para você falar o nome, ele serve para todas as suas propriedades acompanharem o seu pai ali, né? O parent seria parentesco, né, em inglês. Então ele meio que serve para te fazer isso, para te forçar isso. Então se você posicionar, por exemplo, o seu texto aqui, ele vai acompanhar junto, enquanto que os outros modelinhos, esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho o controle total dele, mesma coisa esse aqui, eu tenho o controle total desse outro. Aqui ele vai estar dando um erro, provavelmente porque eu já criei outra camada. Então, 5. Que aí você tem livre as suas camadas e mantendo as suas propriedades. Nesse modelinho que eu estou explicando para vocês, é mais viável, né, nessa lógica que a gente está atuando, é mais viável usar a layer com nome. Mas eu estou passando os outros porque cada momento você precisa racionalizar qual que é a melhor opção. Tá? Isso é imprescritível, é o que você precisa fazer em toda programação. Só que se a gente for mexer um pouquinho nessas questões, a gente consegue ver que cada um tem uma solução paralela e tem uma forma diferente de se trabalhar. Por exemplo, se eu souber que a minha camada vai estar sempre abaixo, né? Então, pegando esse exemplo aqui do get by ID, eu posso colocar aqui, ao invés do número 5, eu posso colocar o escrito index, que aí eu estou falando do meu próprio index, mais um. E aí o que vai acontecer? Ele sempre vai pegar, olha que loucura, ele sempre vai pegar o link, ó, eu vou colocar ele aqui no cantinho, ele sempre vai pegar o valor do cara que está embaixo, ó. Então, enquanto tiver uma camada embaixo, ele vai atualizar os valores ali para sempre acompanhar essa camada que está embaixo, certo? Então, tem várias formas de a gente fazer essa seleção. Eu ainda vou explicar um pouco mais, vou dar uns exemplos mais animados, né? Mas era só para explicar muito bem essa parte, porque realmente, gente, a aquisição de informação é a base para qualquer cálculo. Se você não tem dados, você não consegue calcular nada. E saber quais são esses dados, como que esses dados podem ser referenciados, é fundamental. Por isso que eu estou estressando bastante esse conteúdo, tá? Bem que eu fiquei me perguntando um pouco como que você tinha colocado aquelas informações naquela bouncy ball lá que você tinha feito no começo. Isso. Inclusive, cara, não, deixa eu voltar porque eu tô muito apaixonadinho nisso aqui. Olha só, eu fiz um hook dessas informações, essas animações que estão aqui em volta, tá? O copinho foi animado no Roots mesmo. Mas as outras animações que estão em volta não tem nenhum keyframe nelas. Então elas foram todas feitas sem keyframes. E aí, na questão do Bouncing Ball, eu fiz o hook. Olha que loucura. Eu fiz o hook dele no centro da bolinha, multipliquei pela proporção ali do scale para quando ele achatar o número da esquerda ir mais para a esquerda, para não ultrapassar ali o limite da bolinha. E aí ficou esse efeitinho, uma maneira. E em outras oportunidades eu também vou explicar como que faz esse loop infinito ali em cima no canto superior direito, o cuco ali do lado esquerdo e esse padzinho que fica alternando entre quais cores vão aparecer e que é totalmente aleatório, cara. Eu fico apaixonado nesse tipo de coisa. Então, agora que vocês já estão familiarizados, eu vou fazer um catch-up aqui, só pra gente fazer um apanhado geral do que eu falei até agora, pra gente passar para a próxima parte. Primeira coisa, sempre quando eu falar o termo pai ou o termo filho, eu estou falando de um objeto que tem uma propriedade envolvida nele e que quanto mais à direita dele, mais abaixo na hierarquia, né, ele tá, até que se chegue na última, e quanto mais à esquerda, mais acima na hierarquia, até que se chegue na primeira, que é a composição. Além disso, o pick-whip, ele não faz mágica, ele só escreve para você. Esse pick-whip, inclusive, ele é meio mal,
porque até hoje eu sou tão acostumado a usar o Picuip que quando eu vou escrever eu esqueço se tem que pôr, se tem que pôr content, se tem que pôr layer, se tem que pôr aspas, se não tem que pôr aspas, por isso aquele erro mais cedo. E aí é a mesma coisa, né? Um dos motivos de eu fazer esses conteúdos é justamente isso. Eu vejo tantas pessoas copiando e colando expressão no After Effects sem tentar entender o que está acontecendo ali, que às vezes a pessoa acha uma expressão linda, perfeita, maravilhosa, só que não funciona porque, sei lá, um valor que tá X devia ser Y para ele, né? Para aquela pessoa que está usando aquela expressão. E aí, por conta disso, ela joga essa expressão fora, não tenta modificar ela. Então eu estou construindo essa base de conteúdo aqui justamente para que as pessoas parem de copiar e colar e passem a entender como pensar uma expressão para poder escrever, né? E aí, a partir desse momento, quando vira essa chave, qualquer expressão que você vê na internet, ela serve de estrutura para você criar outras e até para você usar. Eu não falo não copiem, mas tentem entender e tentem modificar. Ah, agora que eu sei isso, como que eu consigo transformar isso para virar outra coisa? Sabe? Eu acho isso sensacional. E a programação tem muito disso, né? Você pegar algo que existe e inovar ela. Bom, a árvore de propriedades, sempre que está à esquerda é o sempre que está mais acima, sempre que está à direita é sempre que está mais abaixo. Lembrando que um pai pode ter vários filhos, mas cada filho tem apenas um pai, né? Então, por exemplo, o size, ele não é pai, ele não é filho do rectangle 1, ele é filho do rectangle path 1. Então, lembre-se disso, né? E aí, por fim, os sinônimos não tão iguais, que quer dizer que sempre que você estiver referenciando, você tem que referenciar de acordo com a sua necessidade. Essa necessidade pode estar ligada no seu, no seu objeto diretamente através do nome, na sua posição do objeto através do index, ou de acordo com o seu parent, ou seja, do seu link aí que você fez ali na frente para ele poder interagir, para seguir uma coisa na outra. Continuando então agora para a parte 2, que é sempre a parte mais prática, né? Então eu deixei aqui um slide sobre métodos dinâmicos, né? Vamos tentar pegar esse conteúdo sobre animação, né, sobre programação e referenciação, que é tipo a ponta do iceberg da programação, é bem de boaça mesmo, e vamos tentar aplicar isso na animação e tentar expandir um pouco mais usando um método, que é o método Value at Time. Olha só. Enquanto que até um tempo atrás a gente estava escolhendo valores, né? E aí esses valores eles eram valores fixos. Quando a gente usa o value at time, ele já deixa de ser um valor fixo. Ele passa a ser um valor naquele momento, naquele frame, né? E aí, se vocês olharem, eu já dei uma expandida aí nessa, já chutei o pau da barraca e coloquei um value at time, né? O Tzinho aqui que está aqui em cima, aí, esse Tzinho aqui, ele significa tempo. Então, o tempo, eu posso colocar literalmente o que eu quiser. Se eu colocar 10 frames, ele vai ser o valor da propriedade quando a propriedade chegar a 10 frames, né? Do objeto, no caso. E aí, ao invés de colocar um tempo fixo, eu já fui lá e já coloquei um tempo variado, que é o meu time. E aí eu já coloquei aqui o meu index. Lembra que a gente falou sobre o index? O número lá? Dividido por 10. Ou seja, aqui eu tenho uma camada, eu tenho várias outras camadas. Cada camada dessas tem um número. Esse número vai ser dividido por 10. E aí vai ser o meu tempo, o meu tempo menos esse número dividido por 10. Então eu vou ter, por exemplo, é, 0.2, 0.3, 0.4 e por aí vai. E nisso, fazendo só esse código aqui, opa, fazendo só esse código aqui em 6 que eu fiz aqui, 2, 4, 6. 6 camadinhas aqui e animando a primeira camada, eu consegui fazer um trail aqui, uma animação de trail muito bacana e totalmente procedural. Então, ó, vamos fazer ela, vamos reproduzir ela aqui no meu After para vocês entenderem. Deixa eu mudar aqui para o After. Show. Eu já apaguei aqui o conteúdo, mas vamos lá. Eu vou pegar um objeto, super tranquilo, e aí eu vou setar uma animação nele.
Isso aqui eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá, gente? Não se preocupa, não. Sign. Eu vou colocar show. 500 tá muito. Vou colocar tipo 100. Isso aqui, gente, é simplesmente o seno. Lembra da brincadeira do seno com seno e tangente? O After tem dessas brincadeiras. Aí, aqui ficou show. Então, olha só, quando eu faço um math.sign, depois eu vou explicar direitinho essa matemática que eu fiz aqui na frente. Mas, basicamente, eu estou falando para o valor intercalar, ó, vou mostrar aqui no gráfico, intercalar entre o meu valor inicial numa curva de seno, tanto positivo quanto negativo. Então, assim, sem fazer keyframe nenhum, eu tenho uma animação eterna, vamos dizer assim, né? Deixa eu só colocar aqui como 30 frames, que eu tava fazendo uma demanda de GIF que... Aí, bem mais bonitinho. E aí eu consegui fazer uma animação totalmente fluida, né? Toda bonitinha aqui. Deixa eu colocar 25. Vamos ver como que ficou. Ah, então tem que ser menos. Vou pegar aqui. Colocar vezes 5. Muito rápido. Vou colocar só time. Vamos ver como que vai ficar. Show, perfeito. Olha lá. Então eu tenho essa animaçãozinha aqui, que ela não tem keyframe e ela vai de um ponto mínimo a um ponto máximo, de acordo com a curva do seno. Do seno mesmo. Aí o que eu faço? Eu venho no meu y, faço a mesma coisa, só que no cosseno. Que o cosseno é a mesma coisa que o seno, só que invertido. Então, olha lá. Enquanto eu tenho o meu seno que começa em cima e termina embaixo, eu tenho o meu cosseno que termina embaixo, ele começa embaixo e termina em cima. Então ele dá essa assincronia entre os dois valores, e aí ele faz essa animaçãozinha aqui, certo? Só o valor que está muito grande. Deixa eu diminuir um pouco. Vezes 50. E nesse aqui, vou colocar 75 para dar uma diferenciada. Porque senão vai ficar uma curva muito perfeitinha. Olha lá, show de bola. Beleza. Então essa aqui é uma animaçãozinha besta, sem programação, sem programação não, né? Sem keyframes, mas que serve, além de carregar muito mais rápido, né, por expressão, serve para a gente ter essa noção da nossa animação. Dupliquei ela, criei uma outra aqui. Eu gosto de deixar ela como difference. Alex, Oi, pode falar. Pode perguntar. por que carrega mais rápido sendo expressão do que por keyframe? Cara, o keyframe, ele é armazenado em dados, né? E aí esses dados, eles são interpolados manualmente. Então, quando a interpolação é manual, vai depender muito da resolução, vai depender do tamanho do seu palco, vai depender da quantidade de elemento, porque ele vai literalmente pegar frame por frame, né? A interpolação é isso, né? Ele cria um frame por segundo, ou que seja a taxa de quadros que você está fazendo, e ele vai simular isso e vai armazenar isso em cache. Quando se trata de matemática, quando você está falando sobre expressão, ele não precisa armazenar isso, porque isso aqui é um resultado matemático, então ele tem uma fórmula. É o mesmo princípio quando a gente está falando de imagem. Quando a gente está falando de imagem, a gente está falando de JPEG. O JPEG é uma lista de pixels. Se a gente fala de um vetor, que também é uma imagem, a gente está falando de um amontoado de código. E esses códigos eles são produzidos, e essas imagens em vetor, elas são produzidas através de código e tem uma resolução explosivamente imensurável, né? Porque você pode colocar qualquer dimensão lá que ele não estoura, né? Essa informação ela não se perde e ela carrega muito mais rápido. Por isso que imagens em SVG, por exemplo, quando bem tratadas, quando bem construídas, elas performam muito melhor em sites do que imagens em PNG. Você pode ver que, inclusive, tem alguns métodos de desenvolvimento web que salvam os GIFs, os ícones do site, como fonte. Porque a fonte aceita o SVG, só que o SVG ele não precisa ser tratado, né? A fonte meio que merge tudo, mescla tudo e vira uma fonte e fica leve, né? Então, a mesma ideia que existe para a imagem, né, que você tem
A imagem JPEG, que para você ter uma qualidade boa, você precisa de muitos pixels, e você tem um vetor, que você não precisa, você não tem essa restrição quando se trata de qualidade. Você tem também o buffering do vídeo. Quando esse buffering é feito por cálculo matemático, ele performa melhor do que quando ele é feito por cálculo espacial, vamos dizer assim, né? Quando ele tem que armazenar em cache cada um dos frames para poder te mostrar num preview. Ficou claro? Entendi. É. Eu sou muito viciado em programação, tá? Tipo, não defendo que esse é o jeito certo, mas tem esses poréns, assim, que eu me prendo Sim, muito a eles para falar que é melhor, tá? em rapidez e performance da máquina é melhor mesmo. É, E para até performance porque da fica máquina. procedural também, né? Fica muito melhor, muito mais rápido você fazer a parada. Sim, sim. Assim, essa questão de ser mais rápido ou não, peraí que eu não me lembro do seu nome, Léo. Essa questão de ser mais rápido ou não, cara, tem um porém muito grande nisso. Porque às vezes, um negócio que seria igual isso aqui, se você for ver, é uma animação, tipo, uma voltinha em círculo aqui, sabe? Tipo, isso aqui, se eu boto um null no meio e dou um rotate 360, funciona lindo, certo? Então, o que que acontece? Às vezes, o tempo que você leva para fazer algo em programação não compensa no final das contas, entendeu? Entendi. Então tem Entendi. Para chegar esse na lógica da expressão, né? isso, você tem que usar o que é mais rápido para você, né? Aham. E aí eu sempre falo isso, a gente tem que pensar na programação como uma ferramenta, uma forma de te auxiliar a ter o melhor desempenho possível. Então, se você tem Uhum. algo que você vai ter que replicar em 1 milhão de vezes, mano, a programação é o canal para isso. Mas se você quer algo muito personalizado, muito fora da caixa, provavelmente a programação vai só te atrapalhar, entendeu? Então tem Entendi. essa ressalva, saca? Em questão de Entendi. performance de máquina, a programação é melhor, indiscutível. Mas em questão de processo, né, de trabalho, assim, aí já começa vários poréns aí que a gente tem que ser cauteloso para afirmar. Mas vamos lá, ó. Fiz esse primeiro shape aqui. O atalho para mostrar as expressões é só apertar E 2 vezes, tá? Então eu vou tirar a expressão do de baixo, ou seja, esse shape meu aqui de baixo já não está mais vinculado, ele não está mais animado, e o outro está lá, bonitinho, funcionando. Aí o que eu posso fazer? Que foi o exemplo que eu dei aqui na apresentação, olha lá. Eu peguei um objeto, dupliquei ele e fiz o value at time. Então o que eu vou fazer com esse cara aqui? Mesma coisa. Dupliquei ele uma vez só, ok. Vou pegar o meu x, olha que fácil. Vou puxar o x do cara aqui, o y, vou puxar o y do cara aqui. Pronto, agora os dois estão andando juntos. Só que eu não quero que eles andem juntos, eu quero que tenha um delayzinho entre eles. Então eu vou vir aqui no final, vou colocar aqui ponto, value at time, ou seja, valor no tempo, então não é o valor exato, é o valor de acordo com o tempo. E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, 2 segundos, né? Colocar aqui 2 segundos, ele vai ficar parado aqui. Olha lá. Tá vendo? Eu vou colocar na outra para vocês entenderem que ele tá parado, porque como ele tá só no X, ele anda ainda para cima e para baixo. Peraí que, na verdade, o nosso vídeo tá travado no slide. Nossa, olha só. Eu tô falando que eu tô penando com essas coisas. Mas vamos lá. Pronto, voltei. Aí. Então, ó. Aqui, por enquanto, vou até tirar a expressão. Beleza. Esse aqui tá andando e o outro tá parado. Vou usar o pico IP para puxar os dois. Aqui, aqui. Pronto. Agora os dois estão andando juntinhos. Só que eu quero usar o position um pouco atrás, né? Eu quero voltar um pouco no tempo. Se eu colocar aqui ponto, value at time, ele já completa, é só usar setinha e enter, maravilhoso. E colocar aqui 2, por exemplo, eu vou colocar isso no x e no y, porque senão dá a impressão que ele não está parado, mas ele está. Então, ó. Aqui, ponto value at time, show. Agora ele está parado. E ele está parado no segundo 2, ó. Então, o primeiro objeto está mexendo. A hora que chega no segundo 2, os dois estão no mesmo lugar. Ó, os valores são iguais. E aí depois o outro continua andando e o outro fica parado. Só que eu quero que o meu aqui, ele ande junto.
só que ele ande junto atrasado. Então o meu valor no tempo, ele não pode ser parado. Ele tem que ser de acordo com o tempo também. Então eu posso escrever time. E se eu escrever só time, ó, time, ele vai andar junto de novo. Ó, os dois estão andando juntinho. Só que eu posso ir lá e dar um delay. Então, o que eu posso fazer? O que é o delay na vida real? É você ter um atraso no tempo. Então, eu posso fazer a matemática aqui, ó. Tempo menos. Vou colocar aqui 1 segundo. O tempo aqui ele é ditado em segundos, tá, gente? Então, menos 1 é menos 1 segundo. Olha o que vai acontecer. Tá lá, ó. Um tá atrás do outro. Só que esse atrás, ele tá atrás em 1 segundo. Então, a posição que um tá em 1 segundo, o outro vai estar no segundo seguinte, né? No meu exemplo lá na minha apresentação, eu só fui lá e coloquei os dois no modo de diferença para vocês poderem enxergar, tá? E aí, se eu duplicar esse cara aqui, eu posso duplicar ele várias vezes, ó. Esses outros aqui estão andando juntos. Porque aqui eu defini um valor fixo. Quando eu defino um valor fixo, esse valor vai ser constante, né? Não tem como modificar. Só que aí vem o pulo do gato aqui. Se eu quiser criar um rastro igual lá na apresentação, eu posso colocar aqui o menos index. Olha lá o que vai acontecer. Aqui ele vai ser menos 2 segundos. Olha lá, ele está mais atrás. Ó. E se eu duplicar, o de baixo é menos 3 segundos. Então ele já está mais atrás ainda. Ó. O de baixo, menos 4 segundos. Olha lá. E aí eu vou criando esse traço. Olha lá. E isso aqui ó, é uma animação infinita, no mesmo timing, no mesmo fluxo, né? Aqui eu estou usando as expressões, mas eu poderia, tipo, tirar aqui. Olha lá, já juntou tudo, ó, porque ele não tem mais animação, então a posição é constante. Eu vou juntar aqui as duas dimensões. Ah, mas aí dá BO. Não posso juntar as duas posições. E fazer algo mais ou menos assim, ó. Aqui. Aqui. E aí, pra ficar bonitinho, porque eu tenho toque em fazer as coisas circular. Olha lá. Já está funcionando. Então, eu animei um shape só e os outros já estão funcionando com o tray, ó. Já estão se posicionando aí de acordo com o outro por causa desse value at time. E se eu quiser reduzir essa distância entre um e outro, é só eu fazer uma divisão aqui do meu index, né? Como o meu index é tratado em segundos, então aqui a layer 2 é 2 segundos de atraso, a layer 3 é 3 segundos e por aí vai. Eu posso vir aqui e falar que esse index ele vai ser multiplicado por um valor, vou colocar aqui, tipo, não vou nem colocar multiplicado, vou colocar dividido, vou colocar aqui por 50. Peguei aqui, pegar aqui a mesma coisa. Aqui. Aí. Olha lá, eu diminuí o meu trail agora. Parece que tá com erro. Ah, tá com erro. Faltou fechar aqui, por isso que não mudou. Pronto. Resolvido. Olha lá. Agora ele está bem próximo. Ó. Se eu apagar os outros que estão com a programação antiga e replicar de novo, ó. Olha lá. Já estão todos aqui pertinho. Achei 50 muito, na real. Vamos apagar esses aqui. Colocar 10, igual no exemplo que eu fiz lá. No exemplo ficou bonito. Aí, ó. Dupliquei. Aí, ó. Ó, que chique. Então, gente, misturando um pouco, né? Daquele lance de você conseguir, você saber como encontrar uma posição, né? Encontrar um valor. E aí você conseguir manipular a utilidade dessa informação, como aqui que o meu valor ele se tornou um delay, né? Então eu usei uma informação
praticamente inútil, que é o index, que ninguém nem presta atenção no index de uma camada. E através desse index eu consegui transformar ele num multiplicador de delay. Olha que loucura. E aí eu poderia até gourmetizar um pouco isso, se eu quiser ir ainda além, fazer um controlador aqui. Então consigo colocar um... Ele entende o index como um segundo? Não, o index é o número. Uhum. Então o value at time, aqui ó, essa propriedade, o value at time, ele é definido em segundos. Então, o valor que está aqui dentro, esse tzinho que está aqui dentro, ele significa segundos. Então, se eu colocar o número 1 aqui, eu estou falando 1 segundo. Sacou? É que eu acho que no caso ele não pegou no começo. O index vai ser o hashtag lá da. Não, isso aí eu sei, mas eu queria saber se ele entendia o index como segundo só por botar o index, entendeu? Só que Não, eu não, não sei não. o sentido para ele. Quando eu coloco o index, ó, deixa eu te mostrar. Quando eu coloco o index aqui, só index, ó. Quando eu coloco o index aqui, ele vai considerar o valor de index. Qual que é o valor de index? Ó, vou criar uma camada de texto aqui para te mostrar. Se eu vir aqui e pegar, ó, pick whip, joguei aqui no shape. E aí aqui ao invés de ser o cara aqui, eu vou colocar só aqui o número 3. É 3, né? Número 3. Ah, mas aí ele não vai trazer. Eu achei que ele fosse mostrar o número, mas tudo bem. Aqui, ó, quando eu coloco o escrito index, eu estou colocando esse número aqui, ó, tá vendo? O número 2. Uhum. Se eu coloquei o número 2 aqui, quer dizer que o meu valor no meu tempo vai ser o equivalente a 2. O que isso significa lá? Ó? Tá vendo quando eu chego no segundo 2, os meus os meus shapes eles ficam no mesmo lugar? Ó? Um tá parado. Ó. Por quê? O que tá parado é esse cara aqui que tá com o valor correspondente ao shape de cima no segundo 2. Entendeu? Uhum. E aí, se eu duplico esse cara aqui, ó, 3, 4, pronto. Então eu tenho, ó, esse cara aqui, vou dar um solo nele aqui, que é a minha camada 2, então ele está no segundo 2. Eu tenho esse cara aqui, que ele está no segundo 3, porque ele é o index 3. E eu tenho esse cara aqui, que está no index 4, então ele está na posição 4 aqui no segundo 4. Para confirmar esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou catar esse shape aqui, vou mudar a cor dele, só para você enxergar a passada dele, ó. Então, Uhum. ele vai dar uma volta completa, daqui vai vir até aqui embaixo. Beleza. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, quando eu estiver no segundo 2, olha lá, segundo 2, eu encostei nesse cara aqui. Olha lá. Segundo 3, chegou no próximo cara. Esse segundo, ele está definido por conta do index aqui embaixo, que ele foi aqui, ó, valor no tempo, segundo 1, segundo 2, segundo 3. Quando eu pego esse index e coloco antes dele aqui o time, esse time aqui é o tempo da sua linha do tempo aqui, ó, é a sua agulha. Uhum. Então o time ele vai ficar rolando junto com o tempo. Então se eu quiser fazer um atraso desse tempo, eu coloco o time menos index. Quando eu faço o Uhum. tempo menos o index, né, eu poderia fazer tempo menos 1, tempo menos 2. Ó, tempo menos index Eu mesmo. acho que ia funcionar tão melhor se fosse por Node. Ia ser tão mais fácil. Cara, o princípio é o mesmo. Você já mexeu com Não, o o princípio Lofi? mesmo, tô falando de questão de visualização. Ah, sim, sim, sim. Ah, não, mas aí. Inclusive, tem um programa, tem uma extensão, só que ela é paga, por isso que eu não uso ela, Uhum. que meio que transforma a sua área de código aqui num Sublime, saca? Tipo, não é um VS Uhum. Code da vida, mas já é um alívio muito grande, saca? Yeah.
Que é Mas tão tem. mais fácil por Nodes, é mais fácil visualmente falando, né? Ah, sim, sim. É porque você consegue atribuir as rotas, né? Antes e depois só usar elas. Aqui, se for fazer Isso. isso, você vai ter que fazer propriedade, propriedade, não compensa. É. Mas só pra completar, então, ó, você tem o time Aham. aqui, que ele vai fazer esse atraso, ó, pá, pá. E aí esse index, como ele é um número inteiro, e esse valor aqui a gente tá falando sobre segundos, eu venho aqui e divido ele, né? Uhum. Para que esse valor seja uma fração. Então, tipo, dividir por 10 para que esse cara aqui, que no caso é 2, não, é 4 aqui. Esse cara aqui que seja o 4, ele seja na verdade 0,4, sacou? Uhum. E aí, qual que é o charme gourmet disso daqui? Que eu acho que, assim, é uma das coisas que fica mais fácil de visualizar e tal, né? Eu vou apagar essas outras camadas aqui. Deixar só essa aqui, ó, que ela já tá com um trailzinho funcionando. Ele tá só no X? Ah, ele tá aqui, ó. Tá faltando um fecha parênteses. Um fecha parênteses. É isso? Ou tá sobrando? Acho que tá sobrando. Ah, não. É abrir aqui, ó. Pronto. Beleza. Então ele já tá com um delayzinho aqui. Só que esse valor aqui, esse 10, eu posso trocar ele pelo meu slider control aqui em cima. Então, ó, para ficar organizado, eu declaro ele, var delay é Eu igual. acho irado trabalhar com ver as expressões curvadas do controle. É muito bom, né, cara? Eu não consigo ainda não, mas acho irado quando eu vejo. Mano, mas olha, eu vou te falar um negócio, eu também não conseguia não. Só que foi aparecendo umas demandas pra mim que era assim: "Ah, faz uma peça. Agora faz ela virar 80 peças trocando só texto e foto". Eu falei: "Mano, eu não vou fazer isso manual". Aí foi onde eu É. fui trazendo esse conhecimento, né, que eu sou formado em sistema de informação, então eu já sou programador. Uhum. Então eu fui falando: "Não, eu vou ter que automatizar isso". Essa vontade de automatizar tudo, né, que me fez seguir desse jeito. Então aqui, ó, o que que eu fiz? Eu troquei o meu valor fixo de 10 aqui do meu divisor por uma propriedade de um efeito de um slider control, ó. Então aí aqui, delay. Opa. E aí, olha só que animal. Eu tenho aqui um erro. Ah, é porque não pode ser dividido por zero, fato. Então vou colocar um aqui, pronto. Então, ó, delayzinho aqui, padrão, tosqueira. E aí, o que que eu posso fazer para ficar muito legal, muito show de bola? Eu pego esse slider e animo ele. Vou animar até 50, não é muito. Até 20 tá bom. Que aí o que que vai acontecer? Ó, ele vai disparar mais cedo. Ó, ele vai ser disparado ali no começo e vai começar a seguir. E na medida que o slider control avança, ele vai se aproximando, ó, até terminar junto. Ó lá, ele começou bem espaçadão. Aqui eu posso até colocar, ao invés de 1, posso colocar tipo ponto 3. Não, porque aí vai ser valor negativo, ele vai avançar. Então assim, ah lá, ó, bem separadão. E aí conforme vai chegando, ele vai se aproximando um do outro, ó. Uhum. Tudo por Nossa, causa desse. eu tô imaginando fazer isso na mão. É que tem que Ctrl D e depois ajustar os E depois ir keyframes. puxando pra frente, sim. Nossa, É, cara, eu já fiz tanto isso. E aí tem aquele lance de você fazer assim, ó. 1, 2, 3, Ctrl D e abre chaves. 1, 2, 3, Ctrl D, abre chaves. Mano, eu já até decorei fazer esses negócios. Mas aí eu falei, não, vamos automatizar isso, né? Que é melhor. E aí ficou eu esse. vivi para ver o after procedural. Que irado, cara. Muito Sim, sim. maneiro. Cara, pra você ter uma noção, assim que eu entrei lá no grupo do Layer Lemonade, tinha uma moça que tava precisando fazer um template de um vídeo. E eu falei pra ela assim, mano, você consegue fazer esse template, consegue exportar pra cliente pra depois ela trocar num bloco de notas, assim, o texto que ela quer trocar e botar pra renderizar. Tipo, qualquer pessoa consegue fazer. Eu fiz uma demanda de. Como chama aquele negócio? Loop, que é uma liga paulista, negócio de faculdade, de jogo de futebol, sei lá. Que tinha várias atléticas, e aí cada atlética tinha que ter seu vídeo. Eu falei, não, beleza, vamos automatizar.
Fiz o layoutzinho, todo programado, os caras não conseguiam mexer em nada, só editava o bloco de notas lá, trocava a imagem na pasta e apertava o botão de render. É maravilhoso. Te poupa muito trabalho, velho. Muito bom. Mas vamos lá. Senão a gente vai ficar aqui até 11 horas, porque eu fico empolgado quando o pessoal tá na sala. Um outro exemplo, que na verdade eu acho que eu meio que juntei as duas coisas, né? Porque o primeiro seria só o value at time, que foi esse que eu expliquei. Ah, não, minto. Esse aqui é com cálculo, olha só que bonitinho. Deixa eu voltar aqui para a apresentação para mostrar para vocês. Ó. Esse outro exemplo que eu fiz aqui também usa o value at time, mas isso aqui foi bem de assim, exagero, né? Mas o que eu queria mostrar aqui seria como que a gente consegue atribuir valores, né? Então aqui eu fiz 3 bolinhas, e aí eu animei só a bolinha do canto, só a última, a maior zona aqui. E aí eu falei assim, olha a bolinha do meio, tu vai seguir ela, só que você vai seguir ela de acordo com a do meio. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês entenderem o poder desse carinha aqui. Vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Criar 2 bolinhas. Bom, minha primeira bolinha tá aqui. Qual que tá a dimensão disso? Ah, por isso que tá difícil de calcular. E aqui pode ser só 10 segundos. Show. Peraí que a gente tá no slide lá ainda. Olha só. Não, tudo bem. Eu só apaguei tudo na apresentação e criei uma bolinha. Pronto. Aí, o que eu vou fazer aqui com essa bolinha? Vou diminuir o tamanho dela aqui para ficar um pouco mais visível. Show. Vou duplicar ela 2 vezes. Vou chamar essa aqui de ponto A. Ponto B. E essa aqui, bolinha do meio. Bolinha do meio. Show. Vou reposicionar elas aqui. Essa aqui é minha ponto B, essa aqui é minha ponto A. Show. Então eu tenho 2 bolinhas aqui e uma outra bolinha aqui. Qual que é o objetivo dessa explanação, né? Eu vou pegar aqui as minhas posições e vou fazer o seguinte. Vou falar que a minha bolinha do meio, ela vai receber tanto a minha posição A quanto a minha posição B. Ó. Vou criar aqui var PA, que seria o ponto A, var PB, que seria o ponto B. E tanto uma quanto a outra vai receber... Ah, isso aqui também é sensacional, ó. Tem esse pick whip aqui que ele copia só a expressão sem apagar o que você fez, ó. Então isso aqui é bem prático, na real. Aqui, beleza? Deixa eu mudar esse layout, porque esse código vai ficar um pouquinho maior. Show. Então aqui tem o ponto A, beleza? Aqui eu vou fazer o ponto B. Âncorazinha para o ponto B. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, falar como o meu var new p vai ser igual PA mais PB dividido por 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha posição da minha primeira bolinha, estou pegando a minha posição da minha segunda bolinha, estou somando os dois e dividindo por 2. Isso aqui, gente, é média. Ô, Henrique, você que é o cara que manja mais de matemática que eu. É média aritmética ou é média... Tem outra média, não tem? É, isso É aqui uma é média média geométrica, eu aritmética acho. mesmo. Ah, tá. Então essa aqui é a aritmética, né? Isso. Beleza. Então eu fiz aqui a minha média aritmética, o que basicamente eu estou dizendo para minha bolinha ficar aqui no meio. Deu erro. Vamos ver qual que é o erro. Ah, olha só. O gênio aqui não pôs ponto e vírgula no final, ó. Coisas que muito acontecem. Lá na nossa primeira livezinha, eu falei, né, para vocês que cada instrução precisa ser numa linha e para terminar a linha a gente usa o ponto e vírgula. Ainda vai dar erro, agora esse aqui eu já sei. Eu não declarei, eu não atribuí meu valor, eu só declarei. Então aqui ao invés de usar o meu new p, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, ó. Vou declarar que PA mais PB dividido por 2. Será que assim dá certo? Não, eu acho que vai ter que ser diferente. Vai ser isso aqui, e aí
new P. Vamos ver se vai funcionar. Foi. Olha lá. Show de bola. Agora tá funcionando. O valor parece que não tá certo, porque, olha lá, conforme eu mexo, ó, os meus valores não estão se atualizando do jeito que eu gostaria, ó. Eu queria que a minha bolinha ficasse centralizada certinha. Isso é porque eu estou dividindo por 2 só o valor do P2, ó. Então, vou fazer aqui o PA dividido por 2. Na verdade, E nem botar assim. entre parênteses, É, Na entendeu? verdade, você tem que aham, colocar é entre entre parênteses o PA parênteses. e o PB. A hora que eu falei em Hum. voz alta, eu percebi. Falei, mano, o que você tá arrumando? Pronto, tá lá. E aí, ó, conforme eu vou mexendo uma bolinha, tanto pra dentro quanto pra fora, a outra vai se posicionando normal, saca? Isso é muito maneiro. E aí, tipo, com esse tipo de rig, você consegue fazer, tipo, várias coisas diferentes, assim, vai da criatividade de cada um, saca? Dá pra fazer desde um ioiô, sei lá, sejam criativos aí. Eu fiz esse Ah, exemplo aqui na apresentação, ó, que eu achei, eu acho até que eu tô com ele aberto aqui nos meus recentes. Eu acho que é esse aqui, vamos ver. Don't save. Olha só, é esse aqui mesmo, ó. Olha lá, se ó. botasse um eco, ia ficar irado. Oi? Botasse um eco, ia ficar É, irado. então, eu fiz o eco mesmo. Olha lá, ó. Ah, ficou Eu maneiríssimo. joguei o eco aqui e olha que loucura. Aqui no After, eu fiz o eco, eu fiz as propriedades dele, né? Coloquei ele com decay pra ele ficar com esse aspecto de transparente e tal, né? Eu não usei o valor fixo, então se você ver aqui, ó, eu joguei um position value at time menos o delay, igual a gente fez no exemplo passado, para ele dar esse atrasinho, para não ficar igual. A Uhum. animação, ao invés de fazer com programação aqui, ó, eu peguei um círculo maior e copiei o path no position. Então ele fez esse overframe aqui que ficou animal. E aí o mais engraçado é que se você for ver que na apresentação, ó, ele muda de cor. Porque na hora que eu fui salvar, eu salvei ele no Photoshop como GIF, né, para ficar compatível aqui com a apresentação. E aí, ao invés de usar o match para transparente, eu usei o match pro background no acidente de uma outra campanha que eu tava fazendo. E aí ficou esse azul, eu falei, mano, fechou. Que eu sou péssimo com direção de arte, mas quando fica umas coisas bonitas assim, eu sei apreciar. Ficou bom, pô. Ficou Ficou bom. maravilhoso. Obrigado. E aí, o que eu tinha para passar hoje, basicamente é isso, né? Só fazendo uma nova catch-up aí, né? Uma nova explanação. A gente tem as nossas seleções. Essas seleções não são um bicho de sete cabeças. Ela só está falando que uma propriedade está dentro da outra, que está dentro da outra, que está dentro da outra. E que a partir do momento que você sabe selecionar uma propriedade, você pode fazer uma continha com essa propriedade para ter um efeito mais interessante. Seja ele um efeito fixo, que no caso seria a delay de zero. Aí. Então aqui, ó, do mesmo jeito que a gente tem a seleção de propriedade para a gente usar o value at time e tal, fazer todo aquele lance do delay, a gente também pode simplesmente fazer um rig de 2 shapes. E aí ele vai seguir bonitinho. Esse aqui é meu eco, tá, gente? Não dá bola pra ele, não. Ele é meio antissocial. E é isso. Eu acho que não escapa tanto disso que eu tinha preparado pra hoje, não. Bom, que bom que vocês tenham gostado aí. Eu fico muito Show, feliz cara, que vocês tenham obrigado. entrado na live. Muito obrigado aí, Léo. Muito obrigado, Henrique, por terem entrado aí, por ter ficado Que esse é isso, mano. tempinho Valeu. Obrigado com. por ter fazer o conteúdo aí. Oh, que isso, mano. É, Precisando. então, ajuda a gente também, pô. Eu já tô imaginando umas coisinhas pro jogo, às vezes, essas Ah, programações claro, pô, dá pra claro. ver, né? É, tem muita coisa. Cara, fazer partícula. Partícula, o canal pra você fazer partícula é você dominar a animação, velho. Porque do mesmo jeito que a gente tem o eco, a gente tem várias propriedades que são determinadas, né? Nos mesmos moldes de propriedade do que o after. Então você consegue evoluir bastante se você começar a pensar dessa forma, saca? Tipo, você fazer. Pensa no eco que a gente usou na bolinha pra fazer um. Aquele layout, quando você passa a lâmina assim e fica aquele rastrinho pra trás. Aquilo é um eco, cara. É o mesmo princípio. Pior, é verdade. É, a Entendi. gente consegue adaptar e fazer com que isso funcione dessa forma muito bem, mano. Funciona muito legal. Valeu, gente. Muito obrigado aí por vocês estarem na live. Até uma próxima. Valeu Valeu. também. Até Valeu, mais. até mais. Tchau, tchau. Até mais.